Olá, crocheteiros e crocheteiras! No vídeo de hoje iremos fazer um cesto de fio de malha. Estou utilizando malha Fios Andrade, que é uma malha residual aqui de Campina Grande, Paraíba. E como é uma malha residual, varia muito de espessura. Para essa minha espessura, que é uma espessura mediana, eu estou utilizando a agulha de numeração 8 milímetros. O cesto vai ser base circular, então eu vou trabalhar usando o anel mágico. Para fazer o anel mágico, a gente vai segurar a ponta de fio menor aqui na parte da palma da mão, né, nos dedos, e o fio que vem do novelo vai para trás. E eu vou girar esse meu fio por meus dois dedos, o indicador e o dedo médio. Então, eu vou girar. Fiz uma volta de linha nos meus dedos. Vou passar esse fio que vem do novelo pra trás, né? Cruzando esse fio, formando uma espécie de X. Tô usando os outros dedos pra auxiliar. Vou passar a minha agulha aqui por baixo do arco que eu fiz. E vou puxar esse fio e a agulha passa por cima desse fio que eu cruzei. Passou por dentro. Tá solta ainda o anel mágico. Então, eu tenho aqui a volta que eu fiz do meu dedo e ela ainda tá solta. O fio que vem do novelo, ele vai passar por dentro desse anel, desse arco que eu fiz. E aí, eu tô fazendo uma espécie de correntinha, né? Essa correntinha que ela vai prender o anel mágico. Então, isso aqui é o início do nosso cestinho. É o famoso anel mágico. E eu já fiz aqui essa volta, essa correntinha, né, que é o primeiro ponto. Ele vai simbolizar aqui o nosso primeiro ponto da carreira. E nessa primeira carreira eu vou colocar 8 pontos. Então, eu já tenho esse daqui que tá amarrando o meu anel mágico, é o primeiro. E eu vou colocar mais 7 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar com 7 pontos baixos tradicionais, né? Pegando sempre dentro do arco. E eu tenho que ter cuidado com um trabalho com fio de malha para fazer qualquer que seja a peça e não puxar muito e usar a elasticidade do fio. Esse meu fio, ele é um de algodão, então é um fio que não tem muita elasticidade. Ele tá bem seco e é ideal para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu tô aqui colocando os pontos. Tem o primeiro, que como eu falei, que é a correntinha. Já coloquei 5 pontos. Vou colocar o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta só mais um, porque a gente vai totalizar 8 com a primeira volta que a gente fez da agulha. Que foi a primeira correntinha. E aí, eu tenho a primeira carreira. Como eu trabalhei com anel mágico, assim que eu termino a minha carreira, eu vou puxar esse fio pequeno que ficou e ele vai fechar esse buraco que eu fiz. Quanto mais eu puxar, mais fechadinho vai ficar. O fio de malha às vezes fica um buraquinho, porque ele realmente é muito grosso, mas a gente puxa bem e se precisar puxar mais pra frente do trabalho, a gente puxa mais um pouco, tá? Então, aqui eu tenho a primeira carreira, falta só eu fechar. E o fechamento aqui, para um acabamento perfeito nesse cesto, é um fechamento em que a gente não vai usar o ponto baixíssimo. A gente vai pegar essa volta que tá aqui, vai crescer um pouco a volta que tava na agulha, vai pegar a agulha e passar entre essa primeira correntinha aqui e o primeiro ponto baixo, certo? Então, eu vou passar de trás pra frente. Fiz isso. Vou puxar esse arco para trás. Então, eu vou puxar o arco de fechamento, né? Aqui pra trás. Fiquei com essa carinha aqui. Eu tenho na frente esse arco que eu passei pra trás. Ficou parecendo a cabeça do ponto. Né, como eu falei, o primeiro ponto foi a correntinha, que não tinha uma cabeça, né, como os outros pontos baixos. Mas quando eu passo essa volta pra trás, eu fico com uma espécie de cabeça pra esse ponto, tá?
E o arco que fica dentro da nossa agulha, ele ficou aqui atrás. A gente não vai crochetar com ele aqui atrás, a gente tem que passar ele de novo pra frente. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou trabalhar agora com pontos baixos centrados, que é o ponto que a gente pega no centro do ponto baixo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar por baixo desse risquinho que ficou aqui, quando eu passei a argolinha pra trás. E vou encontrar o meio da correntinha, daquela primeira correntinha que tava lá do início do arco. Então, aqui, ó, eu tô passando no meio dela. Às vezes é um pouquinho chatinho, mas aqui eu passei, ó, no meio dessa correntinha. Então, na primeira correntinha que tava aqui, eu passei bem no centro dela. E o fio que vem do novelo, eu vou puxar pra frente, tá? Então, eu passei no meio, puxo o fio que vem do novelo pra frente. Aí, a primeira carreira, às vezes, é meio chatinha, meio apertadinha de fazer. E agora, esse arco que tava aqui atrás, eu vou pegar ele com a minha agulha. Tem que ter só cuidado para o arco não ficar muito grande, para não ficar folgado esse fechamento, né? E aí eu tenho um arco na frente e um atrás. O que é que eu vou fazer? Vou pescar o fio de novo e vou passar por dentro dos dois, fazendo assim o nosso primeiro ponto. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto, que foi o encerramento da outra carreira, e eu já tô subindo aqui para a segunda carreira. E agora, como eu tô fazendo circular e eu quero aumentos, eu vou fazer 2 pontos em cada um, e é 2 pontos baixos centrados. Então, nesse eu já fiz um, e venho de novo nesse mesmo espaço, aqui no meio, vou buscar o fio lá atrás e vou fazer mais um ponto baixo centrado. Essa primeira carreira pode ser, essa segunda carreira, na verdade, né? Mas a primeira carreira de pontos baixos centrados, ela pode ser um pouco desafiadora. Por quê? Porque fica, às vezes a gente aperta muito o ponto e fica difícil de passar, né? 2 pontos no mesmo lugar, no centro. Mas vai que pode ir com a fé em Deus que dá certo. Eu tenho um ponto aqui de novo, ponto baixo. E o ponto baixo centrado, ele pega aqui, ó, no meio. Então, eu não tô pegando na cabeça do ponto, como é o tradicional. Eu tô pegando dentro do ponto. Eu tenho um Vzinho do ponto baixo e aqui bem no meio eu vou fazer um ponto. E a agulha atravessa aqui no meio e passa aqui pra trás. Passou aqui pra trás, o que é que eu vou fazer? Aí eu faço o normal do ponto, né? Que é passar por dentro e fechar o ponto baixíssimo. Venho pra cá de novo no mesmo espaço e faço mais um ponto. Fiz 2 no mesmo lugar. Então, eu fiz 8 na primeira carreira e nessa eu tenho que fazer 16, né? Eu tô fazendo 2 pontos em cada um dos pontos. Vou fazer de novo mais pontos centrados aqui pra vocês verem. Então, aqui, ó, eu tenho um próximo ponto baixo e no meio, não é na cabeça, é entre o ponto, né, no centro do ponto, entre o formato dele, que é um V, eu vou passar a minha agulha, a agulha vai atravessar e vai passar aqui atrás. Então, aqui o ponto, ele forma esse risquinho aqui, a agulha passa por baixo, no meio do ponto, por isso que é ponto baixo centrado. E aí, eu vou puxar a malha que vem, né, que tá vindo aqui pelo meio do ponto. Eu dou uma leve subida para não ficar muito apertado aqui. E fecho o ponto baixo normalmente. E aí, o segundo ponto, eu vou colocar no mesmo lugar. Venho no mesmo espaço, que é no meio do ponto. Puxo o fio lá de trás e faço outro ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 6 pontos baixos na minha segunda carreira. Eu vou seguir fazendo a mesma coisa, ponto baixo no meio do ponto e volto para falar do fechamento novamente. Voltei.
Percebam que à medida que eu fui fazendo a segunda carreira, o anel mágico, ele foi abrindo um pouco, né? Porque como é fio de malha, esse fio desliza muito. Então, é só vir e regular novamente, dar uma puxada. No final, a gente faz o acabamento, puxa o máximo que conseguir, ó, já fechou bastante. Depois, a gente vai fazer o acabamento aqui e ele não vai mais soltar. Então, agora, eu vou fazer o fechamento novamente. Solto um pouco a argola que tá na minha agulha. Venham com a agulha de trás pra frente, entre a primeira correntinha que eu fiz pra subir e o primeiro ponto baixo. Então, sempre de trás pra frente. Vou puxar esse arco que tá aqui para trás. Então, puxa pra trás, puxou. Fica esse risquinho aqui na frente, imitando a cabeça do ponto. Esse arco, por enquanto, tá solto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar aqui com a minha agulha por baixo desse risquinho. Vou encontrar o meio da correntinha, que tá aqui atrás, que às vezes fica até difícil de visualizar, mas ela tá aqui. Ó, aqui a correntinha. No meio dela, eu vou passar a minha agulha. Tá aqui a correntinha, no meio dela, passo a minha agulha. Pego o fio lá atrás. Ajuda aqui pra passar pra frente. E fico com um arco na agulha e um arco que tá solto. E nesse eu vou pegar de novo, vou encaixar minha agulha nele novamente. Vou ficar com 2 voltas de fio na minha agulha. E vou pescar o fio lá atrás e passar por dentro dessas 2 voltas. Então, aqui eu venho e passo por dentro das 2 voltas. Fiz o nosso primeiro ponto da terceira carreira. E na terceira carreira eu vou fazer de novo aumentos, né? Seguindo um raciocínio da carreira circular. Então, agora eu vou fazer um ponto sozinho e 2 pontos juntos, 2 pontos no mesmo lugar. De novo, ainda centrado. Então, aqui eu tenho, nesse primeiro eu fiz um ponto, no próximo eu vou fazer 2. Então, no meio do ponto, lembrando, ó, no meio do Vzinho, aqui eu tenho um ponto, até soltar pra mostrar. Aqui eu tenho um ponto, esse é o Vzinho, anatomia do ponto baixo. E aqui no centro, no meio do Vzinho, eu vou passar a minha agulha. Então, aqui no meio, eu vou lá atrás, a agulha atravessa o ponto e passa bem debaixo do risquinho que se forma, que o pessoal chama de terceira alça, né? Debaixo da terceira alça. E aqui eu vou fazer o meu ponto. Então, vou puxar o fio. Como é fio residual, o fio aqui deu uma leve engrossada. Mas dá pra fazer tranquilamente. Só um pouco de jeitinho. Fiz o primeiro ponto nesse espaço, vou fazer o segundo ponto nesse mesmo local. Também centrado. Então, a gente fez 2 pontos no mesmo lugar. E agora? Agora eu vou fazer um ponto sozinho. Então, um ponto centrado no próximo ponto sozinho. Para puxar, como a gente tradicionalmente no barbante pega a agulha como pega no lápis, para o fio de malha, essa forma de pegar às vezes pesa muito, força muito a mão. Então, o legal é pegar a agulha dessa maneira, que dá mais firmeza e mais força pra gente puxar o fio de malha. Então, fiz um só, 2 juntos no mesmo lugar, um sozinho, 2 no mesmo lugar de novo, centrados, e vou seguindo nessa terceira carreira esse padrão, né, de repetição. Então, agora que eu já fiz um, vou fazer mais um no mesmo canto. Aí, faço um sozinho e vou seguindo até encerrar a carreira nesse mesmo jeito e volto para mostrar de novo esse encerramento de carreira. Voltei, fiz, né, a carreira toda, a terceira carreira, seguindo um ponto sozinho, 2 no mesmo lugar, um sozinho, 2 no mesmo lugar, e terminei aqui a volta com 24 pontos. Comecei com 8, né, 16, e aí fiz mais 8 aumentos, o que dá 24 pontos baixos, todos centrados. O círculo já tá aqui,
bem formada. A gente bota assim em cima de uma superfície, vê se tá ficando retinho. Porque o trabalho circular em fio de malha, às vezes não precisa às vezes algumas carreiras não precisam de aumentos. Que segue um raciocínio diferente, né? Quando a gente tá trabalhando com barbante, com fios mais finos, em que a gente sempre tem que fazendo aumentos matematicamente falando, né? E aí aqui a gente tem de novo o encerramento dessa carreira. Eu alonguei a minha volta da agulha, do fio, né? O arco que tava na agulha. Alonguei um pouco. Vou passar a agulha de trás pra frente entre essa correntinha aqui e o segundo ponto, né? O ponto baixo. Peguei de trás pra frente. Puxo esse arco para trás. Puxou. Faz esse risquinho aqui na frente, como a gente já viu nas outras carreiras. E a agulha vai passar bem aqui no centro dessa correntinha. A correntinha tá aqui. Ela passa pelo centro da correntinha, atravessa lá atrás. E eu puxo o fio que vem do novelo, como como a gente faz qualquer tipo de ponto, né? Eu puxo o fio por dentro. E aí, agora, eu tenho esse arco de novo, vou até dar uma regulada. Tenho novamente esse arco aqui, só que esse que eu passei pra trás, ele tá solto, né? Ele tá soltinho aqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou encaixar na agulha ele, vai ficar os dois na minha agulha. E eu venho de novo aqui no fio que vem do novelo e passo esse fio aqui por dentro. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer mais carreiras de repetição, né? Pra aumentar o fundo do meu cesto. Eu vou fazer quantas forem as carreiras necessárias para chegar aí no tamanho que eu quero. E aí, eu vou seguir o raciocínio do aumento do circular, porém, se eu achar que tem muito ponto, eu vou fazer carreiras sem aumento, tá? Porque isso vai depender muito da espessura do material, do fio de malha, e o tamanho que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer mais uma carreira aqui. Agora, eu vou fazer 2 sozinhos e 2 no mesmo lugar. Então, eu tenho um, vou fazer mais um aqui, também sozinho, centrado, como eu tava fazendo as outras carreiras. Vou fazer 2 no mesmo lugar agora. Então, de novo, centrado no meio do ponto. Aí, ó, sai aqui atrás, tá vendo? Do ponto. E aí, a gente vai fazendo isso. Agora, de novo, mais um ponto aqui no mesmo lugar. Então, eu tenho 2 pontos só, 2 juntos no mesmo lugar. Aí, vou fazer agora de novo 2 sozinhos. Como eu falei, pegando assim fica melhor, né? A gente tá tão acostumado a trabalhar com fio fino que às vezes continua pegando do jeito tradicional. Então, ó, de novo, no centro do ponto, um ponto centrado, um ponto baixo centrado. Fiz 2 pontos baixos que estavam um sobre um, agora eu vou fazer 2 juntos. Vou seguir isso aqui e vou crescer o meu trabalho até o tamanho que eu quero do cestinho. E volto para mostrar a vocês se eu precisei fazer aumentos em todas as carreiras e dar dicas aqui para esse fundo desse cesto. Volto já. Voltei aqui com minha base pronta. Eu fiz 16 centímetros de base, que pra mim foi um tamanho, que é um tamanho suficiente para a peça que eu tô fazendo. E para fazer esses 16 centímetros, eu fiz ao todo 5 carreiras. Então, a carreira que eu deixei, que eu tava iniciando, foi a 4ª carreira, em que eu fiz 2 pontos sozinhos e 2 pontos, 2 pontos sozinhos e 2 aqui juntos no mesmo lugar, né, formando aqui o aumento. Então, nessa 4ª carreira eu segui assim,
Depois eu percebi que ele tava querendo embabadar, né? Querendo aparecendo que tava com mais aumentos do que deveria. E aí, a carreira seguinte, para poder ficar bem retinho, eu não fiz aumentos. Então, a quinta carreira, eu fiz ponto sobre ponto, também centrado, o que me deu 16 centímetros, que é o fundo do nosso cesto. Agora, eu vou subir a lateral do cesto. E aí, o que foi que eu fiz? Para subir a lateral do cesto, eu já passei aquela volta de fio, a última, lá para trás. Só que agora eu não vou pegar aqui na frente do ponto. Por quê? Para subir o cesto, eu vou fazer um detalhezinho. E esse detalhe vai deixar essa alcinha aqui da frente livre. E eu vou pegar nessa carreira, eu não vou fazer baixo centrado, eu vou fazer ponto baixo. Pegando na alça de trás, nessa alcinha aqui de trás, e nessa terceira alcinha para ficar mais firme. Então, aqui eu vou fazer e vou iniciar como? O fio que vem do novelo, ele vai cruzar essa volta que tá solta aqui. E eu vou pegar nesse mesmo canto onde essa voltinha esse arco tá saindo aqui atrás, nesse mesmo ponto, na alça de trás e na terceira alça, eu vou passar a minha agulha. Então, passei a agulha na alça de trás e na terceira alça e vou puxar esse fio para a frente. Agora que eu puxei esse fio pra frente, eu vou fazer a mesma coisa que eu tava fazendo nas outras carreiras, né? Eu vou pegar esse arco que ficou solto, eu preciso prender ele. Então, eu vou passar a minha agulha aqui dentro do arco. Vou ficar com 2 arquinhos na minha agulha. E vou passar de novo, vou pescar o fio lá atrás e vou passar novamente por dentro desses dois para prender. Então, o primeiro ponto, ele se assemelha muito aos outros, só que nessa volta, eu não tenho pontos baixos centrados. Eu tenho pontos baixos tradicionais, pegando na alça de trás, nessa segunda alcinha aqui, e nessa alça aqui, que é a terceira, que a gente chama de terceira alça. Pra que eu tô pegando essas duas alças? Pra ficar mais firme. Se eu pegar só nessa alcinha de trás, pode ser que fique com buraquinhos aqui. Então, para que isso não aconteça, eu tô pegando ponto baixo, alça de trás e terceira alça. Alça de trás e alça de trás e terceira alça. Então, fiquei aqui com ponto baixo. Alça de trás e terceira alça. Puxo, ponto baixo. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto, sempre pegando a alça de trás e a terceira alça. E vou dar a volta toda no meu círculo. E aqui eu tenho 32 pontos. Por quê? Porque eu fiz aumentos até a quarta carreira. Na quinta eu não precisei de aumentos. E coloquei ponto sobre ponto. E aqui eu também não vou ter mais aumento. Então, eu tô pegando ponto sobre ponto e forma esse detalhezinho aqui da curvinha do cesto, perdão. Da curvinha do cesto, onde eu tenho pontos baixos pegando na alça de trás e na terceira alça, e essa alcinha da frente fica livre, formando esse detalhe. Eu vou seguir fazendo sempre isso, né? Sempre esses pontos baixos, até completar os 32 e fechar a minha volta. Então, eu tenho esse mesmo movimento, alça de trás e terceira alça. Pegou o fio lá atrás, ficou com os 2 arcos e fecho o ponto baixo tradicional. Essa carreira toda de ponto baixo, eu vou continuar a carreira quando chegar aqui, o fechamento. Ele é igual ao fechamento que eu já estava fazendo, mas eu vou mostrar mais uma vez. Então, eu vou dar a volta, quando eu chegar aqui, eu mostro como é que faz pra vocês. Cheguei novamente aqui no fechamento. E vou continuar com esse mesmo fechamento, que é o fechamento invisível aqui. É um fechamento que fica muito legal, né? Porque a gente acaba não sabendo onde é que começa e termina a nossa carreira. Então, de novo, eu soltei um pouco do fio aqui, o arco que tava na minha agulha. Vou pegar a minha agulha e vou passar entre esses 2 pontos, o primeiro e o segundo. O primeiro é uma correntinha, né? O segundo é um ponto baixo. Passei esse arco, eu vou puxar lá pra trás.
puxo lá pra trás. E que esse arco ficou bem solto. E aí, pro acabamento não ficar grosseiro, né? A gente puxa mais, eu vou fazer esse último ponto aqui mais apertadinho um pouco. Não muito, porque a gente vai continuar com pontos baixos centrados. Então, vou soltar um pouco o arco que tava na minha agulha, de trás pra frente. Vou puxar esse arco lá pra trás, ele vai ficar solto. E agora eu vou continuar do mesmo jeito, né? Porque agora eu vou só subir o cesto. Então, eu vou passar a minha agulha aqui no meio, nessa correntinha, que é a primeira. Bem no meio da correntinha, bem aqui no meio da correntinha. Passo lá pra trás, às vezes é um pouco duro mesmo. Sai lá atrás e esse fio que vem do novelo, ele vai passar por dentro desse ponto. Passou por dentro, fiquei com um arco solto e um arco na minha agulha. O solto eu boto dentro da agulha de novo, ficou com 2. E o que vem do novelo, eu vou pescar ele pra fazer o fechamento desses 2 arcos. E aí, eu fechei com o primeiro ponto. Como eu tô agora só subindo, não tem aumento, não tem diminuição, é só ponto sobre ponto. E agora eu voltei a fazer os pontos baixos centrados. Então, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. E o cestinho é bom porque aqui dá pra fazer até de olho fechado, né? Porque é só ponto sobre ponto. E não tem mais segredo nenhum. E o fechamento é como em todas as carreiras. Então, a gente vai seguindo bem no centro do ponto. Aqui tá o ponto baixo, bem aqui no meio. A agulha passa lá atrás, pega o fio e fecha o ponto baixo. Esse meu fio de malha que tá aqui, apesar de ser residual, ele tem uma pouca variação de espessura. E eu ainda não encontrei nenhuma emenda. Eu vou seguir fazendo aqui as carreiras. Se eu encontrar alguma emenda no fio, eu mostro como é que eu faço pra driblar, né, a emenda, pra escondê-la, né, pra que ela fique com um acabamento legal. Mas se eu não tiver nessa peça, eu volto com essa dica em uma outra peça. Então, eu vou seguindo as carreiras, subindo até o tamanho que, mais ou menos, que eu quero, que é uns 12 centímetros, tá? Então, como a gente fez aqui, 5 carreiras para fazer os 16 centímetros, eu acredito que aqui a gente vai precisar de umas 9 carreiras, ou 10 carreiras, porque aqui lembra que eu tenho 5 carreiras, porém, quando eu meço de uma ponta a outra, então seria mais ou menos como 10 carreiras lineares, né? E aí, eu vou fazer aí umas 8, 9 carreiras para subir o tamanho do cestinho e volto para fazer o acabamento, né? Para mostrar como é que eu faço o acabamento do cesto, a bordinha dele. E como eu costumo colocar a minha etiqueta também nessas peças que são os cestos de fio de malha. Vou fazendo aqui agora só ponto sobre ponto, centrado, e os fechamentos de todas as carreiras do mesmo jeito desses fechamentos que eu já fiz até agora, não tem segredo, tá? Vou subir o cesto e volto para mostrar a vocês como é que ficou e a última carreira de acabamento. Fui subindo o meu cestinho, né? Eu fui subindo o cestinho. E o que aconteceu foi que eu cheguei, né? Depois que eu fiz 3 carreiras, entrei na 4ª carreira. Eu cheguei num pedaço que o fio tá com emenda, um nozinho aqui. Né? O fio foi até dar uma afinada nessa parte e aparece esse nozinho. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o nó, tirar esse nó, corto o fio, cortei o nó fora. E o que é que eu faço aqui? Eu vou tecer aqui mais um ponto. Então, eu vou fazer mais um ponto. Na verdade, eu vou fazer meio ponto, né? E não vou fechar com esse fio que tá aqui. Eu vou procurar uma espessura parecida do meu fio nesse outro pedaço. Ó, no começo ele tá um pouco grosso. Ele deu uma engrossada nessa parte. Então, eu vou pegar uma parte que seja mais compatível com o fio que eu tô utilizando. E vou
fechar esse meu ponto que tá aqui pela metade com esse fio. Então, eu fechei. Vai ficar um pouquinho folgadinho, sem problema. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essas duas pontas aqui de fio que eu tenho, que é o fio que eu cortei, que tava bem fininho, e o fio que eu tô introduzindo, e vou dar uma enrolada nele nos pontos que tem no cestinho. Vou cortar para não ficar tão grande. Então, eu cortei um pedaço aqui, fiquei com essas duas voltas, dessas duas pontas de fio novo, o novo e o velho. E eu vou pegar a agulha e vou passar esses dois pontos, essas duas pontinhas aqui, enrolando somente na alcinha de trás. Então, eu venho na alcinha de trás e enrolo essas duas pontas que estão soltas, tá? Então, tô enrolando essas duas pontas. Vou puxar. Esse ponto aqui tá quase solto, então por isso que eu tô segurando ele. E aí, eu fiquei com essas duas pontinhas aqui pra esconder. Então, eu vou passar ainda entre alguns pontos aqui, sempre enrolando. E sempre pegando somente a alcinha de trás. Alcinha de trás, enrolei. Alcinha de trás, enrolei. Tem que ser por alguns pontos, porque se forem por poucos, esse fio é capaz de soltar. E a gente não quer isso, né? Como é uma peça que não vai ser muito manuseada, muito lavada, não tem risco aqui dessa ponta sair. Mas se vocês tiverem medo, né, se for fazer e achar que pode ser que saia, é só dar um pininho de cola nessa parte. Ou um pontinho de costura. Então, eu peguei o fio e saí escondendo nas alcinhas de trás. Aí, agora, esse ponto aqui que tá meio desengonçado, eu vou ajeitar, né, ele. E vou crochetar sem pontos baixos centrados ainda. Então, quando eu crochetar o ponto baixo centrado agora, que eu fizer esse ponto, ele já vai esconder esse enrolado de fio que eu fiz. Ele vai prender esse fio que eu enrolei na alça de trás. Por quê? Porque vai ficar dentro dos pontos. Então, já tô prendendo. E aí, eu vou seguir fazendo, e se aparecer algum outro, eu vou fazer da mesma forma. Só não dá pra fazer assim, esconder esse fio, né, que tava com nozinho, quando for na última carreira, tá? Então, na última carreira não dá. Mas enquanto tiver entre as carreiras que eu tô subindo, eu faço esse emenda dessa forma, tá? Eu vou continuar subindo aqui e volto pra mostrar o acabamento. Então, eu subi 8 carreiras, o que me deu os 12 centímetros que eu precisava. E eu tô aqui com um cesto bem grandinho já. E agora, eu só vou fazer a última carreira, que é uma carreira de acabamento. Então, nessa última volta, que foi a 8ª, eu não vou fazer aquele fechamento invisível, porque o meu acabamento vai ser um acabamento de pontos baixíssimos. Então, eu já vou aqui, ó, entre esse ponto e esse, na cabeça aqui do ponto, fazer o ponto baixíssimo. Então, vou pegar o fio lá atrás e vou passar só por dentro. O cuidado que a gente tem que ter nessa carreira é de não apertar muito, senão o nosso cesto, a tendência dele é diminuir a abertura. Então, agora é só, na cabeça de cada ponto que eu tenho, fazer um ponto baixíssimo. Existem várias maneiras de finalizar a peça, o cesto, mas o acabamento que eu mais gosto é esse. Então, na cabeça do ponto, ponto baixíssimo. Aqui é seguir ponto sobre ponto, mantendo aí a tensão para não afrouxar muito, nem puxar demais. E por toda a volta eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo, que vai dando esse detalhe de correntinhas aqui, que é o acabamento desse meu cestinho. Então, eu só vou seguindo até o outro lado.
ponto sobre ponto. Então, como aqui a gente tem 32 pontos, né? Eu vou também ter 32 pontos baixíssimos. Então, aqui, ponto sobre ponto. Cuidado para não puxar. E vou seguindo até o outro lado. Já tô quase terminando aqui a carreira, porque a carreira de ponto baixíssimo é uma carreirinha fácil. Esse ponto baixo e rápida, né? Esse ponto baixíssimo é um ponto baixíssimo tradicional, né? Na cabeça do ponto. Não tô mais trabalhando com ponto centrado. É ponto sobre ponto. E vou seguindo. Sem apertar e sem folgar muito. E aqui o sofrimento também não, né? Porque o ponto baixo centrado, ele acaba fazendo... A gente faz um esforço maior para puxar por dentro. Mas para cesto é o melhor ponto, né? Não tem igual, por quê? Porque dá a estrutura que o cestinho precisa para ficar em pé, tá? Então, é o melhor ponto. E o acabamento é necessário para dar estrutura a essa parte de cima do cesto, da parte de cima do cestinho. Vamos ver, eu tô no último ponto. Como é que eu sei? Como é que eu sei que eu tô no último ponto? É que aquele acabamento de carreira, ele acaba, é como se eu estivesse transferindo aquela marcação do ponto baixíssimo para dentro do cesto. Então, ele faz uma espécie de lombadinha. Mas se vocês tiverem dificuldade de saber onde começou, é só colocar o marcador. Então, aqui eu fiz o nosso último ponto baixíssimo. Tô dando estrutura à parte de cima, para ficar bem firme aqui na parte de cima do cesto. Vou cortar, não precisa ser muito grande esse corte aqui desse fio. Cortei. Vou puxar de uma só vez esse arco, e então esse fio vai passar por dentro. Aqui tá solto. E aí, pro acabamento ficar legal, é só a gente vir aqui e fazer a imitação dessa correntinha, que forma um ponto baixíssimo, né? Então, eu venho aqui entre o primeiro ponto e o segundo, vou passar aqui e vou puxar esse fio. Puxei esse fio. E ele vai voltar passando por dentro de onde ele saiu. Então, eu vou lá atrás, saio aqui no meio da minha correntinha, que formou o ponto baixíssimo, e puxo esse fio lá pra trás e ajusto ele para ele ficar exatamente igual aos outros. E aqui é só vir esconder esse fio aqui por dentro. E se quiser dar uma costurada ou um pinguinho de cola, que é o que a gente vai fazer em todos os arremates, né? Onde tiver fio de malha solto, a gente precisa esconder. E aqui tá o meu cesto pronto. O cesto ficou com 16, a parte de baixo, de diâmetro aqui do círculo, e 12 centímetros de altura. Esse é o nosso cestinho. E aí, depois que faz os arremates do fio, vocês podem colocar a etiqueta, como eu costumo colocar nas minhas peças. Vou mostrar uma aqui já pronta, finalizada. Eu fiz o cesto que compõe o conjuntinho de cestinhos. Esse é a versão menor. E na versão menor eu fiz 2 carreirinhas só na base, mas o raciocínio é o mesmo. 2 carreirinhas da base, a subida é da mesma forma. E aqui nesse eu fiz 7 carreiras para ficar do tamanho. Esse aqui é ideal para fazer um porta-lápis. Então, o acabamento que eu faço sempre é esse ponto baixíssimo. E no final, depois dos arremates, eu boto essa minha etiqueta para cesto, mas pode ser também aquela outra etiqueta tradicional. E só basta costurar com fio, com a cor compatível com esse fio de malha que a gente tá utilizando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas que eu dei. E curtam, né? Compartilhem. E sigam aí, e se inscrevam aí no nosso canal, para que eu esteja trazendo mais conteúdos assim de fio de malha, mais peças de fio de malha e mais dicas para vocês. Obrigada e até a próxima!